Ai, ai. Esse friozinho a gente tem que sentir quando está aqui, viu? Mas Deus está neste lugar. E o que mais importa é isso. O Senhor está neste lugar. Eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, você que entrou aqui nesta noite, foi o Senhor que te trouxe neste lugar. Você poderia estar em outros lugares por aí, em outros lugares mil, talvez em um lugar que poderia te trazer frustração, decepção, angústia, mas o Senhor te trouxe para um lugar onde Ele tem prazer, um lugar onde Ele quer ser adorado em espírito e em verdade, um lugar onde Ele diz para ti nesta noite, que de longe Ele conhece os teus pensamentos, e Ele sonda o seu coração. Então o Deus que de longe conhece os teus pensamentos, o Deus que sonda o teu coração, meu irmão, minha irmã, de acordo com a sua poderosa e viva e eficaz palavra, Ele manda te dizer nesta noite, se você crê que Ele conhece os desejos do teu coração, e se você deleitar nele, Ele vai realizar os desejos do teu coração. Creia, a Bíblia diz que quem crê verá a glória de Deus. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia, primeiramente no Salmos 119, versículo 105, e depois deixa a sua Bíblia aberta no livro de Mateus, no capítulo 6, do versículo 1 ao 18, mas primeiramente nós vamos ler o Salmo 119, versículo 105. Eu gostaria que a irmã, já está ali, a irmã ela é bem rápida, né? E diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Antes de nos alimentar com o estudo desta noite, com a palavra do Senhor que está de Mateus capítulo 6, versículo 1 a 18, eu deixo uma pergunta para você que está aqui nesta noite. Como está a tua caminhada com Jesus? Como está a tua caminhada com Jesus? Guarde essa pergunta no seu coração e responda para Deus. Como está a minha caminhada com Jesus? Se tiver isso aí, se prepare, porque é vida de intimidade com Deus, é vida onde o Senhor terá o prazer de cumprir o que Ele disse para você naquele dia. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e segue. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Meus amados, que cenário maravilhoso! Nós temos no capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, um cenário onde nós podemos ver um orador excelente, um mestre perfeito, o mestre dos mestres, num lugar maravilhoso, num lugar natural, mas onde o sobrenatural também estava presente.
o mestre do mestre ensinando multidões. Um lugar onde estavam os discípulos de Jesus e pessoas que seguiam Jesus. É óbvio que se nós estudarmos a palavra de Deus em toda a trajetória de Cristo aqui na terra, nós vamos perceber nitidamente que muitos só queriam seguir Jesus por causa de milagres, por causa de bênçãos, mas eram poucos os que queriam seguir Jesus para levar no seu corpo as marcas de Jesus, para gloriar-se na cruz de Jesus. Muitos eram os que queriam bênçãos, mas que não queriam o dono das bênçãos. E meus irmãos, até hoje é assim. Muitos só querem seguir Jesus por causa de bênçãos. Mas Jesus, Ele quer que primeiramente você segue a Ele, levando no seu corpo as marcas dele. O apóstolo Paulo, quando ele disse: olha, eu levo em meu corpo as marcas de Cristo, ele dizia isso porque ele levava no seu corpo as cicatrizes, as feridas que Cristo levava quando ele estava servindo a Cristo. Isso é levar em seu corpo as marcas de Jesus. Mas o Senhor Jesus, o mestre dos mestres, diante daquela multidão, ele começa a ensinar, mas ensinar com muita autoridade e vida. E de repente, meus irmãos, quando nós estudamos todos os ensinamentos do monte, os ensinamentos desse mestre por excelência, o mestre dos mestres, nós vamos perceber que diz, capítulo 5 ao 7 de Mateus, está o mais longo ensinamento do Senhor Jesus em todas as Escrituras. E se você prestar atenção nesses capítulos de 5 a 7 de Mateus, você vai perceber que há 24 temas abordados, que são temas que têm como visão transformar vidas. Porque, meus irmãos, os ensinamentos do Mestre Jesus têm essa visão, transformar vidas. Além de transformar vidas, os ensinamentos do Mestre Jesus orienta vidas. E era o que o Senhor Jesus ali, quando estava naquele monte, queria que aquelas pessoas que estavam ouvindo a sua voz entendessem isso. Que eles não deveriam estar ali por causa de bens materiais, por causa de coisas que vão ficar aqui, mas que eles entendessem que o principal, o objetivo dos seus ensinamentos era transformação de vida, orientação de vidas. E, meus amados, quando eu estava lendo isso aqui, me veio em mente um passarinho, algo que todos nós conhecemos. É só olhar aí, a gente vai ver muitos pássaros voando, como é belo, né? O pássaro voando, algo que Deus cuida, que chega até, o Mestre Jesus chegou até a dizer, que os pássaros, Ele cuida tão bem, imagine de nós.
E nós não devemos andar ansiosos por nada dessa vida, que assim como Ele cuida dos pássaros, Ele cuida muito mais de nós. E é interessante, meus amados, que para quem sabe disso, um filhote de pássaro, quando ele sai do ovo, ele requer cuidados especiais dos seus pais. E o que o Senhor Jesus queria que aquelas pessoas que estavam recebendo os seus ensinamentos, era isso. Que Ele tinha cuidados especiais para aqueles que estavam necessitados dos seus ensinamentos. E quando eu estava vendo essa questão do pássaro e a questão humana, eu pensei numa alma quando ela está enferma. Então, se um pássaro, ao sair do ovo, requer cuidados especiais, imagine uma alma que está enferma, imagine uma alma que não tem paz, uma alma que está atribulada de coração. Imagine os cuidados especiais que ela precisa, que ela necessita ter, e que só Jesus pode dar. Meus amados, mas é interessante que antes da gente ver atos importantes aqui que vão ser falados, que era comum no mundo judaico, uma coisa que o Senhor Jesus queria que todos aqueles seus ouvintes que estavam ali no monte recebendo os seus ensinamentos, o que mais o Senhor Jesus queria que eles soubessem era que os feitos do homem, as obras do homem, devem ser feitos para a glória de Deus e não para a reputação humana. Tão somente isso, que os nossos atos, que as nossas ações, tudo que viermos fazer aqui nesta terra, que seja tão somente para a glória de Deus e não para a nossa reputação humana. E o Senhor, mestre por excelência, que conhece, que sonda, que examina, que esquadrinha o coração, o Deus que de longe conhece os pensamentos do homem, sabia muito bem que muitos que ali estavam mais preocupados em reputação humana do que viver para a glória de Deus. E meus amados, quando eu estava estudando o capítulo 6 de Mateus 1 a 18, e vendo aqui que a esmola, a oração e o jejum são simplesmente considerados no mundo judaico muito comum, como atos de misericórdias, atos de piedade, atos de justiça. E era isso, na verdade, que o Senhor Jesus queria que os seus ouvintes compreendessem. Que tanto na hora de dar esmola, tanto na hora de orar, na hora de jejuar, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. E meus amados, Jesus chama, eu achei isso maravilhoso. Como eu fiquei assim glorificando o Senhor quando eu percebi isso. E creio que todos vocês, ao estudar todo esse capítulo, vão perceber que o Senhor Jesus, na sua sabedoria, no seu conhecimento de coração, de mente, Ele tão somente descobriu
que todos aqueles atos que aquelas pessoas estavam ali realizando eram simplesmente atos praticados com intenções erradas. Meu irmão, isso é sério para nós, para mim, para você. Os atos de misericórdia, os atos de piedade, de justiça, que eu, que você, que nós estamos fazendo, são com que intenções? Intenções certas, intenções que glorificam a Deus, ou intenções erradas? Se você ler Hebreus, vamos ler Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Hebreus capítulo 4, 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Isso é sério, se prestarmos atenção. Se os atos que nós estamos praticando, seja eles de misericórdia, de piedade, de justiça, seja qual for, esse Senhor está nos contemplando, está vendo as intenções que estes atos estão sendo realizados. E algo interessante aqui no versículo 2 e no versículo 4 de Mateus capítulo 6, versículo 2 e 4. Veja o que o Senhor Jesus diz ali para os seus ouvintes: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda que faz a tua direita. Meus amados, na verdade Jesus estava chamando a atenção ali daquela multidão para a importância das nossas práticas religiosas quando elas estão sendo realizadas. E ele estava dizendo que muitos, ao praticar as suas práticas religiosas, praticam para mostrar para o público que estão realizando. E se você ver em todo o capítulo, você vai perceber ao estudar que eles procuravam os lugares mais bem vistos, iam lá pelos cantos da cidade, das ruas, eles queriam status, honra, eles queriam ser bem vistos pelos homens, queriam realizar seus atos religiosos para mostrar publicamente que eles eram bonzinhos. Mas o Senhor Jesus deixou claro, irmãos, que para esses não há recompensa. Sabe por quê? Porque a recompensa que eles estão recebendo são as recompensas dos próprios homens, que traz elogio para suas vidas. E pessoas que gostam de vangloriar-se, pessoas que gostam de ser taxadas como bonzinhos, só querem receber elogios humanos, só querem receber recompensas humanas. Mas o Senhor Jesus chama a nossa atenção quando ele diz que aquele que realiza sua prática religiosa secretamente, para esses há recompensa.
Sabe por quê? Porque ele está fazendo a sua prática, que está sendo desconhecida para o ser humano, mas conhecida para Deus. Há uns anos atrás, questão de ética, não vou dizer o nome da pessoa, mas uns anos atrás, antes do nosso pastor chegar aqui, uma pessoa nos procurou na nossa casa e ali levou uma doação financeira que aos nossos olhos a gente viu que aquela pessoa não tinha apego a bens materiais. E aquela pessoa, ela pediu para que não falasse o nome dela, mas que tão somente apresentasse no altar de Deus, trazendo para a igreja. E eu me arrisco a dizer que essa pessoa, ela estava oferecendo a sua prática secretamente. Ela não queria que a sua prática, seu ato secreto fosse reconhecida por nós. Poxa, fulano de tal, fulana de tal, você viu o tanto de dinheiro que ele deu para a obra de Deus? Mas ela não queria que o seu nome, porque ela queria que somente Deus conhecesse a sua prática secreta. O Deus que vê tudo em secreto é o Deus que te recompensa quando você faz tudo para a glória dele e para que somente ele conheça as tuas obras. Meus irmãos, o primeiro ato de piedade, o primeiro ato de misericórdia, bem claro para nós aqui que o Senhor Jesus estava ensinando para os seus ouvintes, ali naquele monte maravilhoso, porque Jesus, ele tinha o hábito de ensinar nos montes. Para ele era um prazer procurar um lugar onde ele, na sua simplicidade, porque Jesus era simples, e ele queria procurar uma forma simples para falar com o homem. Além de humilde de coração, ele era simples. E de repente, ali no monte, ele começa a ensinar os seus discípulos e aquelas pessoas que seguiam a ele quanto à questão da esmola. Mas eu fiquei pensando, da esmola a quem? Da esmola com que propósito? Porque é preciso saber a quem você está dando esmola. É preciso saber qual é o propósito que você está dando esmola a alguém. Um dia, chega um jovem lá na feira, eu estava lá, e aquele jovem chegou para mim e falou assim: olha, me dê um dinheiro aí para eu comprar um lanche ali que eu estou morrendo de fome. Eu olhei para os olhos daquele jovem, primeiro falei que Jesus amava ele, que Jesus queria transformar a sua vida, se ele assim aceitasse, abrisse o seu coração, e peguei o dinheiro e dei para ele, porque ele disse que estava com fome e queria comprar algo para comer. Mas quando eu cheguei lá na frente, aquele mesmo jovem estava bebendo cachaça com o dinheiro que eu dei para ele, que estava dizendo que estava com fome. Dando esmola para quem? Esmola, meus irmãos, se dá para os necessitados, para aqueles que de fato são necessitados. E se você olhar com olhos espirituais, você vai saber se a pessoa de fato é necessitada ou não. Porque tem pessoas que, pelo fato de achar que você é um cristão, que você é um servo, uma serva de Deus, pensa que você é besta, que você é idiota.
Mas Deus nos dá o discernimento espiritual. E a gente precisa saber discernir. Homens espirituais sabem discernir espiritualmente. Mas aquilo ali serviu de exemplo para mim. E hoje eu entendo o que Jesus disse como qual é o propósito de dar esmola e a quem se deve dar esmola. E Jesus estava ensinando aqui, de fato, para eles, que esmola se dá aos necessitados. E o propósito é que Deus seja glorificado na esmola que você está dando a alguém. Não, como Jesus disse, que você vai lá com a tua mão esquerda, pega a tua esmola e dá a alguém, e chega com a tua mão direita e diz: olha, aquele alguém ali estava necessitado de uma esmola, mas eu que sou bonzinho, fui lá e dei a esmola para ele. Então, meus amados, dar esmola é saber dar para quem de fato está necessitando de esmola. E esmola deve ser dada para a glória de Deus. Mas o Senhor Jesus apenas não queria tão somente ensinar os seus discípulos principalmente, mas também a multidão que seguia ele, a questão da oração. Meus amados, todos nós, quando estamos orando por alguém, principalmente quando nós sentimos no nosso coração o desejo de orar em prol do nosso irmão, ou do nosso amigo, ou do nosso parente, seja quem for, pode ter a certeza que naquele momento que você está orando por alguém, você está praticando um ato de misericórdia, um ato de piedade pela vida de alguém. Agora é preciso saber qual é o posicionamento seu quando você está orando por alguém. E é interessante, você vai ver aqui no versículo, quando Jesus ele chega a dizer ali no versículo que eles estavam orando em pé, se eu não me engano, 2, versículo 2 de Mateus, que eles estavam: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas. Quando Jesus, meus amados, estava ali, levando ao conhecimento daqueles ouvintes a questão do orar em pé, na verdade Jesus ele não estava criticando a posição da oração, porque eu posso orar em pé, eu posso orar deitado, eu posso orar de joelhos, eu posso orar andando nas ruas, eu posso orar em qualquer posição. Mas o que Jesus queria que aqueles ouvintes entendessem era o seguinte: que o que ele estava criticando, o que ele estava ali levando ao conhecimento daqueles ouvintes, é que não era a crítica quanto à posição, mas o que de errado estava por trás da oração, ostentação. Eles queriam apenas ser vistos pelos homens. Então não era pelo fato deles estar em pé orando, porque eu posso estar na rua e de repente olhar, ver alguém ali, um alcoólatra, totalmente amarrado, algemado pelo diabo, uma prostituta, escravizada pela prostituição, uma pessoa numa situação totalmente escravizada pelo diabo, e no meu coração, com um coração cheio de misericórdia, de piedade, de compaixão, Senhor, tem misericórdia daquela vida. Mas se por detrás da minha oração não está esse ato de misericórdia, de piedade,
a minha oração está sendo feita de forma errada, não está agradando ao Senhor. E Jesus, ele simplesmente queria que as pessoas entendessem isso, que não é o posicionamento que ele olha, mas é o que está por trás da oração. Se você está com o seu coração cheio de mágoa do seu irmão, se você está com o seu coração cheio de ódio do seu irmão, se você não consegue perdoar o seu irmão, perdoar a sua irmã, a sua posição de joelho, a sua posição em pé, a sua posição, seja ela qual for, não vai ser criticada por Jesus. Mas o que está de errado por trás da sua oração, da minha oração, Jesus vai rejeitar. Porque Deus, que recebe a nossa oração, não se compactua com os nossos erros, com os nossos pecados, com as coisas erradas que existem na nossa vida. Meus amados, mas depois de falar da esmola, depois de falar da oração, Jesus também traz para os seus ouvintes a questão do jejum. E é interessante que desde o momento também que eu e você, que nós compadecemos, que sentimos no nosso coração aquele desejo de orar por alguém, por uma causa justa de alguém, por uma causa onde você percebe que aquela pessoa precisa muito de Deus na sua vida. E é algo que você percebe que a oração só em si, ela não vai resolver, mas que ela precisa estar acompanhada com jejum. E de repente você sente no seu coração que você deve jejuar, orar e jejuar pela vida de alguém que precisa do seu jejum e da sua oração. E desde quando você faz isso, também você está praticando um ato de misericórdia, de piedade, diante de Deus e da pessoa. Agora, meus irmãos, veja o que diz o profeta Isaías no capítulo 58. Isaías 58. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz com a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, toma prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus, dizendo: por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu e cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará,
e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Teu jejum é um jejum com propósito? O meu jejum é um jejum com propósito? O meu jejum, de fato, o meu jejum, o seu jejum, juntamente com a oração, está sendo um ato de misericórdia para a vida de alguém necessitado? Ou você, ou eu, nós apenas estamos jejuando para o nosso bel prazer, jejuando sem propósito, um jejum que não agrada a Deus? Então é preciso saber jejuar. E meus amados, o jejum, ele fortalece as pessoas espiritualmente. Um dia, um adolescente, nós ainda estávamos na segunda igreja, muitos anos atrás. Nessa época eu estava trabalhando com os adolescentes, e aquele adolescente, ele sempre olhava assim para mim, olhava para a Sinalva, mas ele, não sei porquê, mas ele tinha prazer de sempre estar perto da gente. E eu sentia que ele sempre queria me dizer algo, mas ele, talvez com vergonha, não sei, até que um dia ele resolveu se abrir e me procurou para que eu aconselhasse ele em determinada área da sua vida. E ele disse que não conseguia se libertar de um vício que ele tinha. Não vou falar qual era o vício, mas era algo carnal. A Bíblia fala lá em Romanos 8:8 que os que vivem na carne não podem agradar a Deus. E esse adolescente, ele disse que ele não conseguia se libertar daquilo. Era algo que ele desejava muito, se ver livre para poder servir a Cristo com o coração em paz. Mas era algo que ele não tinha força para abandonar aquele vício. Como eu tinha passado por experiências em relação a jejum e oração, eu chamei ele e falei: olha, Jesus disse o seguinte, que há castas de demônios e também há outras coisas que só com jejum e oração, para que o homem vença e se santifique na presença de Deus. Se você pagar o preço na sua vida de oração e jejum, pode ter certeza que você vai vencer esse vício e você vai viver uma vida de santificação na presença do Senhor. E uns tempos depois, aquele adolescente me procurou e falou: Rogério, muito obrigado por ter me levado a entender a importância do jejum e da oração. Meus amados, de fato, o jejum junto com a oração fortalece o homem espiritualmente. Agora, é importante saber de uma coisa, que na hora de jejuar, se o jejum não está sendo acompanhado com a oração sincera, em vão será o nosso jejum. Jejum tem que ser acompanhado com uma oração sincera na presença de Deus. Eu conheço pessoas que têm muita prática de jejum e oração, mas quem sou eu para julgá-la ou julgá-lo, se só Deus conhece o coração do homem e só Deus conhece os pensamentos do homem. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que todas as vezes que essa pessoa faz as suas práticas de oração e jejum, atos de misericórdia, de piedade diante de Deus, tanto para ela mesma como para o seu próximo, se for com uma oração sincera, pode ter certeza que Deus vai ouvir e Deus vai dar a vitória àquela pessoa. Então, meus amados, o capítulo 6 de Mateus, de 1 a 11,
traz muito mais lições para as nossas vidas do que essas. Porque, como eu disse no início, são 24 temas, todos eles visam a transformação de vida para o homem e a orientação de Deus para a vida do homem. Então, todas as vezes que você for dar uma esmola para alguém, dê para a glória de Deus, não para buscar sua reputação humana. Dê com propósito, dê para os necessitados. Todas as vezes que você for orar e jejuar, da mesma forma, como ato de misericórdia, de piedade diante de Deus, uma oração sincera, porque Deus ouve as nossas orações. Meus irmãos, que Deus nos ajude a ser praticantes da sua palavra, porque Jesus, nesses mesmos ensinamentos, ele termina o sermão do monte dizendo que todo aquele que ouve as suas palavras e as pratica, ele compara como o homem prudente que edificou a sua casa na rocha. E quem tem casa praticada na rocha, tempestade, vendaval, chuva não pode derrubar, porque está edificada na rocha. Mas os que ouvem a sua palavra e não as praticam é comparado com aquele que construiu a sua casa na areia, não tem firmeza. Então, se sua vida, se a minha vida, se a nossa vida estiver realmente, de fato, edificada na rocha, pode ter certeza que nada vai abalar a nossa vida. Então, que Deus nos ajude a ser praticantes da sua palavra. Passo a palavra para o nosso pastor. Obrigado, irmão Rogério. Deus abençoe a sua vida grandemente por essa exposição. Irmãos, nós podemos concluir, como falou aqui o irmão Rogério, quer seja a esmola, a oração, o jejum, não pode ser encarado como moeda de troca no nosso relacionamento com Deus. Deixa isso bem claro na sua mente. No dia que você colocar qualquer uma dessas coisas como moeda de troca no seu relacionamento com Deus, você vai estar pisando na bola feio com o Senhor Deus. Mas que bom, irmão, que bom eu ouvir a palavra de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos para casa. Tenha cada um de nós uma noite de paz, de descanso, na presença do Senhor. Continuemos orando em favor dos nossos irmãos que estão doentes. Obrigado, Jesus, pelo tempo que passamos aqui na Tua presença, ouvindo a Tua palavra, cantando louvores ao Senhor, manifestando a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós, por nós, através de nós e apesar de nós. Agradecemos pela Tua palavra que nós, Senhor Jesus, passamos em torno dela, refletindo e nos desafiando, Senhor Jesus, a amar mais o Senhor na nossa forma de dar esmola, amar mais o Senhor na nossa forma de orar, amar mais o Senhor na nossa forma de jejuar. De maneira que, ó Pai, esses atos não sirvam para condenação nossa, mas sim para, de certa forma, aguçar mais a nossa caminhada contigo. Deus, nós agradecemos pela vida de cada um dos irmãos que estiveram aqui nesta noite. Agradecemos pela vida do irmão Rogério, que foi instrumentalização do Senhor nesta noite para o ouvido da Tua igreja. E agora que nós vamos às nossas casas, pedimos que o Senhor nos leve em paz, que o Senhor nos conceda uma noite de graça, uma noite de descanso, uma noite de refrigério, e que o Senhor visite os nossos irmãos, Senhor, que eventualmente estejam doentes, ou, Pai, com alguma necessidade específica. Nós pedimos que o Senhor possa estar visitando, Senhor. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja em nós e no nosso meio, hoje e sempre. Amém.